Por que Deus permite coisas ruins acontecer a pessoas boas? Pessoas justas, que servem a Ele, que se entregam a Ele, que crêem nele como Senhor e Salvador. Talvez, por muito tempo você fez essas perguntas a si. Por que Deus permite o justo sofrer? Por que Deus permite o justo passar dificuldade? E o ímpio, muitas vezes, não pede nada. Só vive em uma vida que não agrada a Deus, está desfrutando de coisas que o justo queria desfrutar e não consegue. Fique comigo neste vídeo, porque eu vou lhe dar 3 motivos para você compreender essas situações. Os 2 primeiros motivos vão esclarecer muitas dúvidas que você tem, mas o último motivo, eu tenho certeza que será poderoso para te curar, para te sarar, para trazer sobre a sua vida tudo aquilo que você tem necessitado. No livro de 1 Reis, no capítulo de número 6, em diante, a Bíblia vai dizer assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomaremos de lá cada um uma viga, e faremos ali um lugar para habitar. E disse: Ide. E disse um: Serve-te, vá com teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortavam madeiras. E aconteceu que um deixou cair a viga, e o ferro do machado caiu na água, e ele gritou e disse: Ah, meu senhor, era emprestado. Queridos, em um dos meus vídeos aqui do YouTube eu falei sobre a necessidade do crescimento. Agora eu quero trazer para você por que Deus permite determinadas situações, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, a pessoas justas, como você, que tem um coração na palavra do Senhor, que medita na lei do Senhor e que faz a vontade de Deus. Por que Deus permite determinadas situações? Quando você observa esse contexto histórico e aquilo que os filhos dos profetas estão vivendo, você vai perceber que eles estavam visualizando o crescimento, estavam visualizando uma mudança de vida, uma transformação que iria afetar todos eles. É interessante que a palavra de Deus diz que eles descem ao Jordão e ali, quando estão cortando viga, alguma coisa sai do controle. A palavra de Deus diz que aquele barulho do crescimento de árvores que estavam caindo, de árvores que estavam sendo modeladas para se tornar um lugar de habitação, foi interrompido por um grito de um dos filhos dos profetas, que gritou que o ferro do machado que ele estava usando havia caído. E muitas vezes nós não conseguimos entender por que Deus permite determinadas situações em nossas vidas. Se nós servimos Ele há tanto tempo, se nós acreditamos em Sua palavra, se nós praticamos aquilo que a Sua palavra ela ensina para cada um de nós, se dedicamos a fazer aquilo que é da vontade dEle, talvez essa seja a sua dúvida neste exato momento. Tiago, por que o problema surge? Por que a dificuldade surge? Por que o acidente acontece? E o primeiro motivo que eu quero trazer para você é porque nós somos seres humanos. Salomão disse que o sol nasce para todos. E se estamos habitando nessa terra, nós precisamos aprender a lidar com isso. Não é porque servimos a Deus que estamos privados do sofrimento, estamos privados da dificuldade, estamos privados daquilo que muitas vezes machuca as nossas vidas, daquilo que muitas vezes está ao nosso redor, nos trazendo muitas vezes dores, aflições, trazendo muitas vezes para a gente dificuldades essas que muitas vezes achamos que não vamos conseguir superar. Mas saiba de uma coisa: Deus está conosco em todo tempo, Deus está conosco a todo momento. Você precisa entender que quando esses problemas surgem em sua vida, isso faz parte de um processo, isso faz parte do momento. Não é porque alguma coisa deu errada, não é porque alguma coisa saiu do controle. E talvez você está dizendo: mas Tiago, eu tinha a visão correta, eu tinha a visão do crescimento, eu sabia o que eu queria fazer. Entenda uma coisa: muitas vezes aquilo que está no papel
na prática é completamente diferente. Você precisa entender isso. Nós fazemos projetos, sonhamos, mas quem realiza é o Senhor. Quem realiza é o próprio Deus. E você pode tentar enxergar coisas boas nesse momento, ou parar para reclamar, parar para dizer que não acredita na possibilidade de coisas boas, porque é isso que muitos seres humanos têm feito, têm reclamado, têm aberto a boca para murmurar, para dizer que não consegue enxergar coisa boa. Então, o primeiro motivo que você tem para enxergar, para esse contexto talvez de destruição, de perca, de aflição, é que isso acontece com todo mundo. Não é porque você serve a Deus que isso não vai acontecer com você. Acontece com todos. Acontece com o bom, acontece com o ruim, acontece com inúmeras pessoas. A palavra de Deus vai dizer que o barulho do crescimento foi interrompido pelo acidente que aconteceu. O primeiro motivo é que nós somos seres humanos. O primeiro motivo é que muitas vezes isso tem que acontecer e nem tudo teremos explicação. O segundo motivo que eu me encontro é que nós, seres humanos, precisamos aprender a lidar com o fracasso. Precisamos aprender a lidar com os dias maus. Precisamos aprender a lidar com os dias difíceis. Você já parou para pensar, você que é pai, você que tem um filho, uma filha, se você falasse sim para tudo que o seu filho ou a sua filha te pede, o que seria dele? Olhe para a sua história, olhe para a sua formação e veja tudo que você passou. As dificuldades, os problemas, teve a capacidade de fortalecer o que você é. Teve a capacidade de abrir a sua visão para você ver de uma forma ampla aquilo que está à sua volta e enxergar de fato que os obstáculos podem te trazer crescimento. Você não pode parar em meio às dores, em meio às dificuldades. No mundo que vivemos hoje, nós precisamos passar por cima de inúmeros problemas para alcançarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Da mesma forma que submetemos os nossos filhos a aprender lições para que ele possa crescer, Deus não é diferente. Ele permite determinadas situações para que nós venhamos crescer saudáveis, venhamos crescer de forma enraizada. E quando a luta vier, a luta não vai nos parar. A luta não vai fazer com que a gente desanime no meio do caminho. Nós precisamos aprender a lidar com o fracasso. Precisamos aprender a lidar com o dia mau. Precisamos aprender a lidar com os fracassos que teremos em diversas áreas das nossas vidas. E isso não significa que Deus deixou de te amar, mas isso significa que Deus está cuidando de tudo. E que mesmo que você não enxergue uma solução, Deus está no controle de todas as coisas. É interessante que quando o ferro do machado caiu, uma sucessão de situações traz para a gente uma visão muito profunda de coisas boas que podemos enxergar. A Bíblia afirma que ele abriu a sua boca e deu um grito, e de forma extinta ele gritou pelo profeta, dizendo: "Ah, meu Senhor, era emprestado." O último motivo que você precisa guardar para a sua vida, para você extrair coisas boas de coisas ruins que acontecem na sua história, é entender que o problema, a dificuldade, ela tem o poder de revelar aquilo que está em nosso coração. A Bíblia afirma que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se a boca fala aquilo que o coração está cheio, você precisa entender que o filho do profeta gritou ao profeta Eliseu que o ferro do machado havia caído. Isso foi algo distinto, algo que estava dentro dele. Ensina para mim e para você que o filho do profeta que passou por esse momento tinha ligação com o profeta Eliseu. Ele não somente orava a Deus quando as coisas davam errado, mas ele agradecia a Deus quando as coisas davam certo. Ele tinha uma comunhão. O filho do profeta mostra para mim e para você que ali havia um relacionamento, porque o instinto dele foi gritar: "Ah, meu Senhor." O profeta Eliseu representava Deus naquela situação. Deus permite o fracasso, Deus permite o acidente, Deus permite muitas vezes você passar por momentos de dores que você não entende, momentos que te afligem, que você não consegue compreender
O porquê de tudo isso, simplesmente para você revelar aquilo que está no seu coração, simplesmente para você colocar para fora aquilo que está dentro de você. E talvez você pode estar dizendo, mas Tiago, Deus sabe o que está dentro do meu coração. Deus sabe quem eu sou de fato. A Bíblia diz que Deus conhece o meu assentar e também conhece o meu levantar. Sim, querido, Deus sabe o que está dentro de você. Mas saiba de uma coisa, muitas vezes nós não se conhecemos. E esse, no meu ponto de vista, é um dos maiores problemas. Nós não se conhecemos. E uma vez que não se conhecemos, não conseguimos identificar pontos positivos e também pontos negativos. O que precisa ser mudado e o que precisa ser lapidado. Quando o filho do profeta gritou por Eliseu, ele estava deixando muito claro aonde ele estava enraizado, aonde ele estava buscando a esperança e o sustento para a sua vida. Não é momento de se desesperar, não é momento de achar que é o fim. Muitas vezes o problema nem é tão grande como você pensa, mas infelizmente você se rende àquilo que está acontecendo à sua volta. Coloque em prática esses 3 motivos que eu te dei, aplique na sua vida e eu tenho certeza que você vai ter a capacidade de enxergar coisas boas, mesmo quando coisas ruins acontecerem na sua história.